Seja bem-vindo, você guerreira, você guerreiro de todo o Brasil e de todo mundo, aqui é o canal Raiz Tricolor. Eu sou o Gabriel Amaral e estou aqui nesse domingo, pós-jogo de Fluminense e Flamengo, ou melhor, de Flamengo e Fluminense, 0 a 0. Fim de papo, o Fluminense ganhou um ponto aí na tabela, sai da zona de rebaixamento, enfim, só deixando claro antes de mais nada, o seu like aqui embaixo, não se esquece, esse empate em 0 a 0, tem muita coisa aqui para falar sobre esse jogo, sobre esse Fla-Flu. Não se esquece de se inscrever aqui embaixo também, me dá uma moral. Coisas importantes a falar logo de início. Eu não assisti o jogo completo, tô deixando isso claro aqui. Só que como ia ficar difícil para assistir o jogo, até gravar a análise, eu tinha acompanhado uma parte do jogo, outra parte eu fiquei vendo, etc. Então eu não vou analisar tanto aqui o jogo em si, os minutos jogados, os lances. É uma análise mais da questão da participação do Fluminense na partida, de como foi o jogo no embate mesmo. Esse nome que tá aí no título, batemos de frente, ou bateu de frente, ainda vou ver como é que eu vou colocar, ele se refere claramente a como o Fluminense jogou contra talvez um dos dois times mais endinheirados e mais poderosos financeiramente e de elenco do Brasil. Hoje a gente joga tranquilamente, essa é a análise antes do jogo, dos 35, agora eu não lembro exatamente o número, mas 35, acho, jogos no ano que a gente fez, eu diria que a gente não bateu de frente em um jogo, que foi contra o Atlético Paranaense no domingo passado. Aí você vai falar, mas contra o tal jogo, contra o Santa Cruz lá dentro, batemos de frente. Eles fizeram um gol, a gente não fez, demos chances. Mas em todos os jogos o Fluminense bateu de frente, seja um time pequeno, como foi Americano, como foi Madureira, que a gente amassou, ou seja, como foi hoje contra o Flamengo e como foi nas outras 4 oportunidades que já teve de Fla-Flu nesse ano. Vai lembrar que no pré-jogo até fiz ali um retrospecto dos 4 Fla-Flus que nós tínhamos tido e, enfim, todos eles foi muito disputado, enquanto se a gente pegar os Flamengo e Vasco, os jogos entre Flamengo e Botafogo foram massacres, né? Então, dentro disso, a minha felicidade no início desse pós-jogo aqui antes de eu falar sobre a questão da atuação e a forma como foi o jogo, é falar que é muito bom isso, é muito bom bater de frente. No pré-jogo eu também citei ano passado, há 12 meses atrás, exatamente um ano atrás, a gente tava jogando, tomando um baile do Flamengo, mesmo a gente estando, acho que no G4 na época, tomando um baile do Flamengo lá em Brasília e perdendo por 2 a 0. Sem ter perspectiva nenhuma, e depois ainda voltava para jogar no Maracanã, no Maracanã contra o Santos e perderia por 1 a 0 pro Santos também. Então assim, é muito bom ver a gente, mesmo que não tenha vencido a partida, tendo batido de frente e jogado assim. Se você pega só esse jogo e mostra pra alguém, e foi um jogaço, foi um jogo muito bom de se assistir, mesmo se você não torcer pra Flamengo e Fluminense, se você pega só esse jogo e mostra, os caras vão falar, olha, esses times estão equiparados, eles estão mais ou menos no meio da tabela, né? no mesmo patamar da tabela, porque foi um ótimo jogo do Fluminense. É óbvio que você vai ver muito mais análises em relação ao Flamengo do que em relação ao Fluminense, né? Porque, enfim, tem maior cobertura. Você vai ver muita análise que o Flamengo não jogou tão bem, etc. Mas a gente precisa falar do outro lado aqui também, que talvez o Flamengo não tenha jogado tão bem assim, porque o Fluminense anulou boa parte das armas ali do Flamengo. No primeiro tempo, assim, o que eu consegui ver, e até depois vendo quais foram os principais lances do jogo, revendo alguns, é de que a gente divide o primeiro tempo em 15 minutos só do Fluminense. O Fluminense com muito mais domínio do jogo, não criou tantas chances, né? Teve chute de Luciano, etc. E depois 15 minutos do Flamengo, onde, obviamente, o Fluminense cansa. Não tem como esse time jogar a intensidade que ele joga o jogo inteiro. E depois 15 minutos de domínio do Flamengo. E na parte do domínio do Flamengo, eles foram realmente mais agudos e tiveram mais chances claras. Se beneficiaram de Yuri jogando improvisado e me pareceu muito mal no jogo. As 2 melhores chances do Flamengo no primeiro tempo criadas nas costas dele. Diego meteu uma bola na trave, inclusive. E depois, no final ali já do primeiro tempo, um jogo mais equilibrado. No segundo tempo, pelo menos o que deu a entender é de que a gente estava vendo aquele Fla-Flu de Fernando Diniz versus Abel. O Flamengo só reagia, não agia muita coisa para atacar o Fluminense, e o Fluminense dominava a partida, assim, e dominava daquela forma como eu sempre venho falando aqui no canal. O Fluminense joga, e ele deixa jogar. E, assim, um detalhe interessante, né, que a gente não passava uma partida sem levar gol desde o jogo contra Santa Cruz,
que eu acho que foi 25 de abril, 26 de abril, foi ali por perto, ali no final de abril. Nós tinha mais de 30 dias, quase mais de 40 dias que a gente não passava uma partida sem levar gol. E quis que essa partida acontecesse quando a gente jogou com Frazan e Yuri improvisado de zagueiro. A gente jogando esse tempo todo com o Matheus Ferraz. Se a gente falasse isso lá no jogo contra o Santa Cruz, lá no 2-0 que a gente ganhou aqui no Maracanã, se a gente falasse, olha, vocês vão ficar agora, o Fluminense vai ficar agora, a gente vai ficar agora esse tempo todo sem levar gol, esse tempo todo levando gol, e a gente só vai passar uma partida sem levar gol quando colocar Yuri, que nem tinha chegado ainda, improvisado de zagueiro, Frazan e Agenor no gol, sem Gilberto, colocando Igor Julião. Rapaz, a gente não acreditaria não. Mas enfim, quis a atuação acontecesse isso, a gente pelo menos passou sem levar gol defensivamente, mas tomou algumas pressões, obviamente tomou ali alguns contra-ataques do Flamengo no segundo tempo, foram perigosos, mas a gente precisa destacar também a ofensividade do Fluminense e o quanto a gente pressionou. Muitos chutes de fora da área, Marcos Paulo entrou bem pra caramba no segundo tempo, ele mudou um pouco a cara do Fluminense. Brenner mais uma vez me pareceu, né, até onde eu consegui ver do jogo, me pareceu ele ainda não encaixou no time. Talvez essa pausa para a Copa América dê mais dinamismo a ele, mas contra a Chapecoense, se for o mesmo time, mesma coisa, hoje, se fosse resetar e botar contra o Flamengo de novo, Marcos Paulo titular, sem dúvida. Talvez Fernando Diniz também deve ter poupado ele um pouco, porque ele vinha jogando direto, uma viagem longa de avião, enfim, né? A gente não sabe também como é que estava o garoto. Entrou, mostrou que o time com Marcos Paulo, Luciano e João Pedro ali na frente está totalmente bem servido. E assim, o grande diferencial, talvez, pra gente não sair com resultado positivo no jogo de hoje, atende por dois nomes, né? Um cara que vocês sabem que eu odeio por estar em outro time, acho, dá uma raiva gigantesca, e aconteceu hoje de novo, né? Ele fazendo cera, mas Diego Alves. Foram pelo menos ali 4 defesas... vou falar 4 defesas difíceis, tudo bem que teve uma ali que ele enfeitou um Fernando Henrique ali, mais ou menos, mas foram 4 defesas, pelo menos complicadas, em chute de fora da área. Teve a de João Pedro também, num passe sensacional de Danielzinho para João Pedro, que ele bateu de esquerda, e Diego Alves defendeu também, uma boa defesa. Então assim, foi um jogo que a gente bateu de frente, e nessa batida de frente a gente foi, eu posso dizer que eram 2 carros de passeio, só que o Flamengo foi um carro normal e a gente pelo menos foi um carro maior, assim, mais recente, que eu não vou falar aqui porque eu não conheço tanto de carro. A gente saiu com danos menores, tanto que a nossa torcida aplaude a quantidade que foi no jogo, né? Aplaude, e a deles vai, boa parte, no final do jogo, porque sabe que a diferença do poderio, a diferença do investimento, a diferença da expectativa dos dois eram bem diferentes. Então é preciso destacar isso também. E é claro, dei um pause aqui rapidinho, mas é claro, o Fluminense ainda não tem uma posição agradável na tabela do Brasileirão, é óbvio que não tem, mas a nossa briga é pelo rebaixamento, e eu nunca te iludi aqui, você que acompanha o canal sabe disso. Falta resultado. Já falei sobre isso 200 vezes também. Amigão, falta resultado o quê? A gente tá fora da zona de rebaixamento, a gente chegou até as oitavas da Copa do Brasil e caiu nos pênaltis pro Cruzeiro dentro do Mineirão, e a gente tá classificado na Sul-Americana mesmo enfrentando um dos maiores times aí, o maior time da Colômbia e um dos maiores do continente. Então o resultado tá aí. Mas foi eliminado no Carioca, tá lá embaixo no Brasileiro e foi eliminado na Copa do Brasil. E aí? Você queria o quê? Que tivesse ganho o Carioca, tivesse eliminado o Cruzeiro na Copa do Brasil e tivesse disputando a liderança do Brasileirão? Então, meu amigo, então você pega o dinheirinho e investe milhões lá no Fluminense, porque essa não é a nossa realidade hoje. É óbvio que pro segundo semestre a gente vai começar a cobrar resultado, até porque esses resultados vão influenciar na nossa temporada, nos resultados da nossa temporada. Mas até agora, pelo menos, falo, né? Se chegasse pro Gabriel Amaral em dezembro, então, meu amigo, eu tava topando fácil. Em janeiro e em fevereiro, de que a gente ia estar nesse ponto da temporada, dessa forma como a gente tá hoje, eu topava na hora, facilmente. E o outro ponto, claro, também, é de que é muito bom. Vai falar, não teve, empatou um jogo, poderia ter ganho, óbvio, poderia ter ganho, jogou melhor, merecia ter ganho até a partida. Mas é inegável de que a gente tem muito mais chance de ganhar jogos, né, e nos terminar a temporada melhor, com um término de jogo amassando o time do Flamengo como a gente terminou hoje, 5 minutos ali, depois eles tiveram uma chance, tiveram um escanteio, mas foram ali 5 minutos de pressão, do que se a gente tivesse terminando o jogo como provavelmente eles terminaram, né, com ali a bunda na parede, né, tudo bem que o Flamengo também até saiu um pouco mais pro jogo. Então assim,
não tem o resultado que você esperava, talvez o que você espere desse time do Fluminense, do time que o Fluminense montou e do quanto que ele gastou nesse ano, talvez a sua expectativa esteja alta demais. Não é que ele está entregando pouco, é que você está esperando demais. Então, convido, venha para a realidade, seja mais feliz e fique feliz de ver que eles gastam em Gabigol o que a gente gasta praticamente no time titular inteiro hoje, acredito que até no time titular inteiro, pra ver Gabigol tomando lençol de ala. Enfim, amanhã tem vídeo aqui no canal, saudações tricolores, não esquece do like aqui embaixo. E as notas vão demorar mais um pouco, porque eu vou rever o jogo quando chegar em casa, etc, pra colocar as notas mais confiáveis, beleza? Saudações tricolores e até a próxima, valeu!